Isaías 55:12. Um tempo para caminhar em alegria e gratidão. Há momentos em que o coração precisa desacelerar. Não porque tudo está perfeito, mas porque a alma já caminhou demais carregando pesos invisíveis. Dias em que as responsabilidades se acumulam, as expectativas pressionam e o silêncio interior clama por uma palavra que traga direção, descanso e esperança. É nesse espaço, entre o cansaço e o desejo de continuar, que esta promessa ecoa com força renovadora. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Não é apenas uma frase bonita, é um convite, um chamado para viver um caminho diferente daquele marcado pela pressa, pelo medo e pela inquietação constante. É a revelação de que existe um tempo preparado por Deus em que o caminhar não é pesado, a jornada não é solitária e o coração não anda perdido. Isaías 55:12 fala de movimento, mas não de fuga. Fala de caminhada, mas não de desgaste. Fala de alegria que nasce no percurso e de paz que guia cada passo, mesmo quando o destino ainda não está totalmente claro. É uma promessa que toca a vida comum, a família, o trabalho, as decisões diárias e transforma o ordinário em um caminho acompanhado por Deus. Esta mensagem é para quem deseja viver esse tempo. Um tempo de reconexão, de gratidão, de laços fortalecidos e de esperança restaurada. Um tempo em que o coração aprende novamente a caminhar com leveza, confiando que há propósito, até nos passos mais simples. Hoje, abrimos este caminho juntos, com fé, com serenidade e com a certeza de que Deus ainda conduz cada detalhe da jornada. Caminhar com alegria. Quando o peso já não governa o coração, há uma diferença profunda entre existir e caminhar. Muitas pessoas seguem vivendo dia após dia, cumprindo tarefas, honrando compromissos, sustentando responsabilidades, mas sem alegria no percurso. O corpo avança, mas o coração permanece pesado. Isaías 55:12 revela que Deus não promete apenas chegada, Ele promete caminhada com alegria. Isso muda tudo, porque a alegria aqui não depende do destino final, mas da forma como o caminho é vivido. Saireis com alegria. Significa que há um ponto de partida espiritual. Não se trata apenas de sair de um lugar físico, mas de sair de um estado interior. Sair da opressão silenciosa, da ansiedade constante, da sensação de que tudo é esforço e pouco retorno. Deus anuncia um tempo em que o coração não anda mais comprimido por expectativas irreais, cobranças excessivas ou culpas antigas. É o início de um deslocamento interior, da tensão para a confiança, do medo para a esperança. A alegria bíblica não é euforia passageira. Ela nasce da certeza de que não caminhamos sozinhos. É uma alegria serena, estável, que permanece mesmo quando os dias não são perfeitos. É a alegria de quem entende que Deus está presente no processo, não apenas no resultado. Quando isso se estabelece, o peso emocional diminui, o fardo interior se reorganiza e o caminhar deixa de ser uma luta constante. Esse tipo de alegria transforma a rotina familiar. Conversas ficam mais leves, silêncios deixam de ser ameaçadores. Pequenos momentos passam a ter valor. Não porque tudo mudou externamente, mas porque o coração já não está mais em guerra consigo mesmo. Caminhar com alegria é permitir que Deus alinhe o interior para que o exterior seja vivido com equilíbrio. Isaías aponta para um tempo em que o povo não sai fugindo, mas sai confiante. Não é uma saída marcada por desespero, mas por direção. Há clareza, há sentido, há descanso emocional. Essa alegria não ignora desafios, mas os atravessa sem permitir que dominem o coração. É a alegria de quem entende que cada passo tem propósito, mesmo quando o cenário ainda não está completo.
Quando Deus conduz o caminhar, a alegria deixa de ser algo distante e se torna uma experiência possível no presente. Ela se manifesta no modo como lidamos com o outro, como enfrentamos decisões e como enxergamos o futuro. É uma alegria que sustenta, que fortalece e que prepara o coração para continuar avançando sem se perder no caminho. Esse é o primeiro movimento dessa promessa: sair com alegria. Um coração alinhado, um espírito mais leve e a certeza de que há um tempo preparado por Deus, onde o caminhar deixa de ser pesado e passa a ser acompanhado. Guiados em paz. Quando Deus assume a direção do caminho, existe um cansaço que não vem do excesso de tarefas, mas da ausência de direção. Muitas vezes, o coração se esgota não porque anda demais, mas porque anda sem saber exatamente para onde está indo. Isaías 55:12 não diz apenas que o povo sairia com alegria, diz que seria guiado em paz. Essa palavra revela algo profundo. A paz não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de quem está conduzindo o caminho. Ser guiado em paz significa não precisar carregar sozinho o peso das decisões. É confiar que Deus não apenas observa de longe, mas caminha à frente, ajustando rotas, protegendo passos e organizando o tempo. Quando o coração entende isso, a ansiedade perde espaço. A pressa diminui. A mente encontra descanso mesmo em meio às responsabilidades diárias. A paz bíblica não é passividade, ela é alinhamento, é saber quando avançar e quando esperar. É discernir que nem toda urgência vem de Deus e que muitas inquietações surgem quando tentamos controlar aquilo que não nos cabe. Ser guiado em paz é aprender a soltar o controle excessivo e permitir que Deus conduza o ritmo da jornada. Essa paz alcança o ambiente familiar. Onde antes havia tensão, começa a surgir diálogo. Onde havia impaciência, nasce compreensão. Não porque todos os conflitos desaparecem, mas porque o coração passa a responder de forma diferente. A paz que guia também ensina a falar com sabedoria, a ouvir com atenção e a agir com equilíbrio. Isaías descreve um povo em movimento, mas não em confusão. A clareza no caminhar, a direção mesmo quando o cenário parece incerto. Isso revela que a paz de Deus não depende de explicações completas, mas de confiança contínua. Mesmo sem ver todo o percurso, o coração descansa por saber quem segura o mapa. Quando somos guiados em paz, aprendemos a respeitar os processos, a entender que cada fase tem sua função, a aceitar que algumas respostas vêm com o tempo. Essa paz não apressa o que precisa amadurecer, nem atrasa o que já está pronto para florescer. Ela conduz com sabedoria. É nesse ponto que muitos reencontram o equilíbrio interior. A mente desacelera, o corpo responde melhor, o espírito se fortalece. A paz passa a ser um estado de permanência, não apenas um momento isolado. Ela se torna a base sobre a qual as decisões são tomadas e os relacionamentos são construídos. Ser guiado em paz é viver com a certeza de que Deus está envolvido nos detalhes, nos passos pequenos, nas escolhas silenciosas, nos dias comuns. É caminhar sabendo que mesmo quando o caminho parece longo, ele está sendo conduzido com propósito, cuidado e fidelidade. Essa é a segunda dimensão da promessa. Não apenas caminhar, mas ser guiado. Não apenas avançar, mas avançar em paz. Uma paz que sustenta, orienta e prepara o coração para tudo o que ainda será revelado ao longo da jornada. A criação responde ao caminhar. Quando o ambiente reflete a paz interior, Isaías 55:12 amplia a promessa para além do coração humano e revela algo surpreendente. Quando o povo caminha em alegria e é guiado em paz, até a criação responde. Os montes e os outeiros romperão em cântico, e todas as árvores do campo baterão palmas. Essa imagem não é poética por acaso. Ela comunica um princípio profundo.
Quando o interior se alinha com Deus, o ambiente ao redor começa a refletir esse alinhamento. Muitas vezes, a vida parece pesada porque tudo ao redor parece resistir. Portas difíceis, relacionamentos tensos, ambientes carregados. Mas a palavra revela que há um tempo em que a oposição diminui, não porque as circunstâncias se tornam perfeitas, mas porque o caminhar passa a estar em harmonia com a vontade de Deus. Quando isso acontece, até o que antes parecia silencioso começa a cooperar. A criação celebrando não significa a ausência de desafios. Significa que o caminho deixa de ser um campo de batalha constante. O coração já não entra em confronto com tudo e todos. Há menos desgaste emocional, menos reação impulsiva, menos conflito desnecessário. O ambiente responde à paz que foi estabelecida primeiro por dentro. Esse princípio se manifesta de forma prática no cotidiano. Ambientes familiares se tornam mais acolhedores. O trabalho deixa de ser apenas fonte de pressão e passa a ser espaço de aprendizado. Conversas difíceis se tornam possíveis. Não porque as pessoas mudaram completamente, mas porque o coração passou a caminhar de outro modo. Quando Isaías descreve árvores batendo palmas, ele aponta para algo que não pode ser forçado. A criação não celebra por obrigação. Ela responde naturalmente ao fluxo estabelecido por Deus. Da mesma forma, quando caminhamos alinhados, muitas coisas começam a fluir sem esforço excessivo. Há portas que se abrem com menos resistência. Há caminhos que se clareiam com mais facilidade. Esse movimento traz alívio para quem vive cansado de lutar o tempo todo. É a compreensão de que nem tudo precisa ser enfrentado com força. Há batalhas que cessam quando o coração entra em descanso. Há tensões que se dissolvem quando a paz assume o comando. A criação respondendo é o sinal de que o caminhar está no ritmo certo. Essa promessa também ensina a observar os sinais ao redor. Quando tudo gera exaustão constante, talvez o ritmo esteja desalinhado. Quando o caminho produz frutos de paz, mesmo em meio a desafios, é sinal de que Deus está conduzindo. A criação celebra não porque tudo está resolvido, mas porque o caminho está correto. Isaías nos lembra que a jornada com Deus não é apenas interior. Ela transforma a forma como interagimos com o mundo. O ambiente deixa de ser um inimigo e passa a ser parte do processo. A caminhada se torna mais leve porque já não existe oposição entre o coração e o propósito. Esse é um dos sinais mais claros de que estamos vivendo o tempo prometido, quando até aquilo que não tem voz parece cooperar. Quando o caminhar encontra harmonia, quando a vida, mesmo simples, passa a responder com menos resistência e mais fluidez. É o reflexo externo de uma paz que foi estabelecida primeiro dentro do coração. Um tempo preparado, quando Deus redefine o ritmo da vida. Isaías 55:12 não fala apenas de alegria e paz. Ele aponta para um tempo específico. Existe um momento preparado por Deus em que o ritmo da vida muda, não porque tudo ao redor se transforma de forma imediata, mas porque o coração passa a andar no compasso certo. Muitos vivem cansados porque estão tentando viver fora do tempo de Deus, apressando processos, prolongando dores ou insistindo em caminhos que já não produzem vida. Quando a palavra anuncia saireis e sereis guiados, ela revela que há uma transição. Um antes e um depois. Um tempo em que o esforço excessivo dá lugar à condução divina. É nesse período que o coração aprende que não precisa resolver tudo de uma vez, nem carregar o amanhã antes da hora. Deus redefine o ritmo e, com isso, redefine também a forma como lidamos com expectativas, frustrações e esperas. Esse tempo preparado é profundamente restaurador para a vida familiar. Ele ensina a respeitar os ciclos, a entender que cada fase tem sua beleza
e sua função. Pais aprendem a ouvir mais. Filhos se sentem mais seguros. Relações deixam de ser marcadas apenas por obrigações e passam a ser sustentadas por presença. O ritmo desacelera para que os laços sejam fortalecidos. Quando Deus ajusta o tempo, Ele também ajusta as prioridades. Aquilo que antes parecia urgente perde força. O que realmente importa ganha espaço. Há mais clareza nas escolhas, mais serenidade nas decisões e mais consciência no modo de viver. Esse tempo não é marcado por pressa, mas por propósito. Isaías descreve um povo que caminha sem ser empurrado. Não há caos, não há correria, há direção. Isso revela que o tempo de Deus não oprime, Ele organiza, não confunde, Ele esclarece, não desgasta, Ele sustenta. É um tempo em que o coração aprende a confiar que cada passo tem valor, mesmo quando não há resultados imediatos visíveis. Esse ajuste de ritmo também cura a ansiedade silenciosa que muitos carregam. A necessidade de controle diminui. O medo de ficar para trás perde força. O coração descansa por entender que Deus não trabalha atrasado nem antecipado. Ele trabalha no tempo exato. Quando isso é compreendido, o caminhar se torna mais leve e a jornada mais prazerosa. Viver esse tempo é aceitar que nem tudo precisa ser acelerado. Algumas coisas precisam amadurecer, outras precisam ser encerradas com sabedoria. Deus conduz cada etapa com precisão. E quando seguimos esse ritmo, a vida deixa de ser uma sequência de pressões e passa a ser um caminho de aprendizado e crescimento. Isaías 55:12 nos convida a entrar nesse tempo preparado. Um tempo em que a vida não é medida pela pressa, mas pela paz. Um tempo em que o caminhar é seguro porque não está baseado em ansiedade, mas em confiança. Um tempo em que o coração aprende que andar com Deus é caminhar no ritmo certo, nem além, nem aquém, exatamente onde a alegria e a paz podem florescer. Alegria que alcança a casa, quando o caminhar transforma os laços familiares. Quando Isaías 55:12 fala de sair com alegria e ser guiado em paz, ele não descreve uma experiência isolada, individualista ou distante da vida real. Essa promessa alcança o lugar mais sensível da existência, a casa. O caminhar com Deus não se limita ao interior do coração. Ele transborda para os relacionamentos, para as conversas à mesa, para os silêncios compartilhados, para a forma como cuidamos uns dos outros no cotidiano. Muitas famílias vivem sob pressão constante, rotinas aceleradas, responsabilidades acumuladas, diálogos curtos e emoções reprimidas criam um ambiente de desgaste silencioso. Mesmo quando há amor, falta leveza. Isaías aponta para um tempo em que a alegria volta a circular dentro do lar, não como barulho ou excesso, mas como presença serena. Uma alegria que não exige perfeição, mas promove reconciliação. Quando o coração aprende a caminhar com alegria, a forma de se relacionar muda. As reações deixam de ser automáticas. O tom de voz se ajusta. A escuta se torna mais atenta. Pequenos gestos ganham valor. A paz que guia o caminhar começa a organizar os afetos e a curar tensões acumuladas ao longo do tempo. Essa alegria não ignora dificuldades familiares. Ela ensina a atravessá-las com maturidade. Em vez de discussões constantes, surgem conversas honestas. Em vez de distanciamento emocional, nasce aproximação. O lar passa a ser um lugar de descanso, não de cobrança contínua. Isso não acontece de forma instantânea, mas como resultado de um caminhar alinhado com Deus. Isaías revela que esse tempo não é marcado por esforço humano exagerado. Não é sobre tentar consertar tudo sozinho. É sobre permitir que Deus conduza também os relacionamentos. Quando Ele guia, há sabedoria para lidar com diferenças, paciência para respeitar processos e discernimento para agir com amor mesmo em momentos difíceis.
A alegria que vem de Deus também resgata a gratidão dentro da casa. O que antes era visto como obrigação passa a ser reconhecido como cuidado. O que parecia pequeno ganha significado. O coração aprende a valorizar a presença, não apenas os resultados. Isso fortalece os vínculos e cria um ambiente onde todos se sentem mais seguros. Esse caminhar transforma a casa em um espaço de crescimento. As falhas deixam de ser motivo de condenação e passam a ser oportunidades de aprendizado. O perdão se torna possível, a compreensão se amplia. A alegria não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que a família está sendo conduzida por Deus. Isaías 55:12 aponta para um tempo em que a vida espiritual não fica restrita ao momento de oração, mas se manifesta no modo de viver juntos. O caminhar em alegria e paz cria lares mais leves, relações mais saudáveis e memórias que fortalecem a esperança. É o reflexo de uma promessa viva, aplicada à vida comum, onde Deus caminha junto, inclusive dentro de casa. Gratidão no caminho. Quando o coração aprende a reconhecer o que permanece, Isaías 55:12 conduz o coração a um lugar onde a alegria e a paz não são apenas sentimentos momentâneos, mas fundamentos de uma nova postura interior. Nesse caminhar, a gratidão deixa de ser reação ocasional e se torna uma forma de enxergar a vida. Não é gratidão baseada no que é perfeito, mas no reconhecimento do que permanece firme mesmo em meio às mudanças. Muitas vezes, o coração se cansa porque aprende a focar apenas no que falta. O que não aconteceu, o que não chegou, o que não saiu como esperado. Esse olhar constante para a ausência gera desgaste emocional e rouba a capacidade de perceber o cuidado diário de Deus. A promessa de Isaías aponta para um tempo em que o coração é reeducado a enxergar o caminho com mais clareza e humildade. A gratidão nasce quando o caminhar desacelera. Quando a pressa diminui, os detalhes aparecem. Pequenas provisões, encontros simples, livramentos silenciosos e aprendizados discretos começam a ser reconhecidos. Isso não elimina desafios, mas muda completamente a forma de atravessá-los. O coração deixa de murmurar e passa a confiar. Ser guiado em paz também significa aprender a agradecer antes de entender tudo. É reconhecer que Deus está presente mesmo quando as respostas ainda não são claras. Essa gratidão não depende de explicações completas. Ela se sustenta na fidelidade de Deus ao longo do tempo. Quem aprende a agradecer no caminho desenvolve um coração mais estável e menos vulnerável à frustração. Essa postura transforma a maneira como a vida é compartilhada em família. A gratidão cria um ambiente mais leve. Reclamações constantes dão lugar a reconhecimento. Expectativas irreais são substituídas por apreciação sincera. O lar passa a valorizar mais o que é vivido do que o que é idealizado. Isso fortalece os vínculos e gera mais paz no convívio diário. Isaías mostra que a alegria do caminhar não é resultado de conquistas grandiosas, mas da consciência de que Deus sustenta cada etapa. A gratidão reforça essa consciência. Ela lembra ao coração que o caminho já percorrido também faz parte da promessa, que cada passo dado, mesmo os difíceis, contribuiu para o amadurecimento interior. Quando a gratidão se estabelece, o coração se torna menos ansioso em relação ao futuro. A confiança de que, assim como Deus cuidou até aqui, continuará cuidando. O caminhar deixa de ser uma corrida em busca de algo distante e passa a ser uma jornada consciente, vivida um dia de cada vez. Esse tipo de gratidão também protege a alegria. Ela impede que o coração seja dominado por comparações ou cobranças excessivas. O foco deixa de ser o ritmo do outro e passa a ser o cuidado de Deus em cada história. Isso traz descanso emocional e fortalece a fé. Isaías 55:12 nos convida a caminhar com esse olhar renovado.
um olhar que reconhece, agradece e confia. Um coração que aprende a perceber que a alegria e a paz florescem quando a gratidão passa a acompanhar cada passo. É nesse caminhar grato que a promessa se aprofunda e se torna viva no cotidiano. Paz que sustenta o futuro, quando o coração aprende a confiar no próximo passo. Isaías 55:12 aponta para um caminhar que não termina no presente. A alegria do sair e a paz do ser guiado preparam o coração para aquilo que ainda virá. Muitas inquietações nascem do medo do futuro, do que pode acontecer, do que pode faltar, do que pode não dar certo. Mas a promessa revela que a paz de Deus não sustenta apenas o agora. Ela sustenta também os passos que ainda não foram dados. Confiar no futuro não significa ter todas as respostas. Significa caminhar sem permitir que a incerteza governe o coração. Quando Deus guia em paz, Ele ensina a viver o hoje sem ser consumido pelo amanhã. O coração aprende que o futuro não precisa ser controlado, apenas confiado. Essa confiança reduz o peso emocional e devolve serenidade às decisões diárias. Essa paz que sustenta o futuro não é negação da realidade. Ela reconhece desafios, mas não se curva a eles. O coração passa a entender que nem tudo pode ser previsto, mas tudo pode ser entregue. Quando isso acontece, a ansiedade perde força e o medo deixa de ditar considerações e escolhas. O caminhar se torna mais firme, mesmo em terrenos desconhecidos. Isaías descreve um povo que avança sem temor, porque sabe que não caminha sozinho. Essa consciência muda completamente a forma de olhar para o amanhã. O futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um território onde Deus já está presente. Mesmo quando não vemos claramente o caminho, sabemos que Ele o conhece por completo. Essa confiança também traz equilíbrio às decisões familiares. Em vez de agir por impulso ou por medo, o coração aprende a esperar o tempo certo. Planos são feitos com sabedoria, expectativas são ajustadas. O futuro passa a ser construído com diálogo, paciência e fé. A paz que guia protege a família de escolhas precipitadas e desgastantes. Quando a paz sustenta o futuro, o coração se torna mais resiliente. Frustrações não paralisam, mudanças não assustam tanto. O caminhar continua, mesmo quando ajustes são necessários. Isso gera maturidade emocional e espiritual. O futuro é visto como parte da jornada, não como um peso antecipado. Isaías nos ensina que caminhar em paz é confiar que Deus não abandona no meio do caminho. Ele não apenas inicia a jornada, mas acompanha cada etapa. Essa certeza fortalece o coração para enfrentar o que ainda não aconteceu com serenidade e esperança. Esse é um dos maiores frutos da promessa. Um coração que não vive refém do amanhã. Um coração que caminha confiante, sabendo que cada passo futuro será guiado no tempo certo. A paz que sustenta o futuro transforma o medo em expectativa saudável e a incerteza em confiança silenciosa. Isaías 55:12 nos lembra que a jornada com Deus não termina na alegria inicial, mas se estende com paz até o que ainda está por vir. É essa paz que sustenta, fortalece e prepara o coração para continuar caminhando sem se perder no caminho. Caminhar juntos, quando a esperança se torna coletiva. Isaías 55:12 não descreve uma jornada solitária. O texto fala de um povo que sai, caminha e é guiado. Há um movimento coletivo nessa promessa. Isso revela que o tempo de alegria e paz não foi pensado para ser vivido isoladamente, mas compartilhado. Caminhar com Deus também é aprender a caminhar com o outro, reconhecendo que a esperança se fortalece quando é dividida. Muitas dores se intensificam porque são carregadas sozinhas. Silêncios prolongados, sentimentos não expressos e cargas emocionais ocultas tornam o caminhar mais pesado do que deveria ser. A
A promessa de Isaías aponta para um tempo em que o coração se abre novamente para a comunhão, para o cuidado mútuo e para a construção de vínculos mais saudáveis. Quando Deus guia um povo em paz, Ele também ensina a respeitar o ritmo uns dos outros. Ninguém precisa andar mais rápido do que pode, nem carregar fardos que não lhe pertencem. A caminhada se torna mais humana, mais compassiva e mais equilibrada. Há espaço para apoiar e para ser apoiado, para ouvir e para ser ouvido. Essa esperança coletiva se manifesta de forma prática na vida diária. Pequenos gestos de cuidado ganham valor. Palavras de encorajamento passam a circular. O ambiente deixa de ser competitivo e passa a ser cooperativo. Isso não elimina diferenças, mas ensina a lidar com elas sem ruptura. O caminhar conjunto fortalece a fé e sustenta a perseverança. Isaías descreve um cenário onde até a criação responde em celebração. Isso reforça a ideia de que a promessa não é individualista. Quando um povo caminha alinhado, o impacto se amplia. Relações são restauradas, ambientes são transformados e a esperança se torna visível. O caminhar coletivo cria uma atmosfera onde a alegria e a paz se multiplicam. Essa dimensão da promessa é especialmente importante em tempos de desgaste emocional e isolamento. Deus chama seu povo para fora da solidão interior, para um caminho onde ninguém precisa fingir força o tempo todo, onde há espaço para fragilidades, para processos e para crescimento conjunto. Caminhar juntos é reconhecer que cada pessoa tem seu valor e seu tempo. Quando a esperança se torna coletiva, o medo diminui. O futuro deixa de ser encarado sozinho. A segurança em saber que outros caminham ao lado, guiados pelo mesmo Deus. Essa consciência fortalece o coração e renova o ânimo, mesmo nos dias mais difíceis. Isaías 55:12 nos lembra que Deus não conduz indivíduos desconectados, mas um povo alinhado. Um povo que aprende a caminhar com alegria, guiado em paz, sustentado pela esperança compartilhada. É nesse caminhar conjunto que a promessa ganha corpo, voz e continuidade. Esse tempo preparado por Deus inclui reconexão, pertencimento e comunhão verdadeira. Caminhar juntos não é apenas dividir o caminho, mas multiplicar a esperança. É permitir que a alegria e a paz transbordem de um coração para outro, fortalecendo a jornada e preparando o caminho para tudo o que ainda será vivido. Um caminhar que deixa marcas, quando a vida se torna testemunho silencioso. Isaías 55:12 revela que o caminhar guiado por Deus não é apenas vivido, ele marca. Há passos que passam e há passos que transformam o chão por onde passam. Quando a alegria sustenta o coração e a paz orienta as decisões, a própria vida se torna uma mensagem, não proclamada em palavras altas, mas percebida em atitudes consistentes, escolhas equilibradas e posturas maduras. Esse tipo de testemunho não nasce de discursos, mas de coerência. Pessoas começam a notar a diferença, não porque tudo está perfeito, mas porque há estabilidade onde antes havia reatividade. Há serenidade onde antes existia tensão. Há esperança onde antes reinava o cansaço. O caminhar deixa marcas porque ele reflete uma presença constante de Deus no cotidiano. Muitos buscam impacto sem perceber que o verdadeiro impacto vem da fidelidade diária. Isaías aponta para um povo que segue adiante sem ruído excessivo, mas com profundidade. A vida passa a comunicar algo verdadeiro. É possível caminhar com leveza, mesmo em tempos difíceis. É possível manter a paz sem negar a realidade. Esse testemunho silencioso alcança mais do que palavras bem elaboradas. Esse caminhar marcado pela paz influencia o ambiente ao redor. Pessoas se sentem mais seguras para se aproximar. Conversas ganham profundidade. Relações são tocadas sem imposição.
O coração alinhado com Deus cria um espaço onde outros também desejam descansar. A vida se torna um convite discreto, porém poderoso. Isaías descreve árvores batendo palmas e montes cantando. Essa resposta da criação aponta para um impacto que vai além do indivíduo. Da mesma forma, quando alguém caminha guiado em paz, o efeito se espalha. A forma de lidar com conflitos muda. A maneira de reagir às pressões se transforma. O testemunho acontece mesmo quando ninguém está observando diretamente. Esse tipo de marca não se constrói rapidamente. Ela é resultado de um caminhar contínuo, fiel, paciente. Cada escolha feita com sabedoria aprofunda essa marca. Cada resposta dada com mansidão reforça o testemunho. Cada passo alinhado fortalece a mensagem silenciosa de que Deus está presente e ativo. Quando a vida se torna testemunho, o coração deixa de buscar validação externa. Não há necessidade de provar nada. A paz sustenta, a alegria acompanha, a confiança permanece. O caminhar se torna firme porque está enraizado em algo maior do que circunstâncias momentâneas. Isaías 55:12 nos ensina que o propósito do caminhar não é apenas chegar, mas influenciar enquanto caminha. É deixar rastros de esperança por onde passa. É permitir que a própria vida fale da fidelidade de Deus sem esforço exagerado. Esse testemunho silencioso alcança gerações, fortalece laços e constrói memórias que permanecem. Esse é um dos frutos mais profundos da promessa. Uma vida que, ao caminhar em alegria e paz, se transforma em sinal vivo de que Deus conduz, sustenta e permanece. Marcas que não se apagam, porque não foram feitas pela pressa, mas pela fidelidade. Caminhar até o fim com alegria e paz. Oração, selo da promessa e chamado final. Isaías 55:12. Não é uma promessa que se esgota no início da caminhada. Ela se cumpre ao longo do percurso e se confirma no fim de cada etapa. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Revela um Deus que acompanha do primeiro passo ao último, que não abandona no meio do caminho e que transforma a jornada em um testemunho vivo de cuidado, fidelidade e propósito. Chegar ao fim não significa ausência de desafios, mas presença de sentido. Quem caminha com Deus aprende que cada fase tem sua função, cada passo tem seu aprendizado e cada tempo carrega uma revelação. A alegria sustenta o coração quando o cansaço tenta se impor. A paz protege a mente quando o futuro parece incerto. E a confiança mantém o caminhar firme, mesmo quando o caminho não é totalmente visível. Esse é o tempo em que o coração entende que não precisa voltar atrás nem acelerar além do necessário. O caminhar se torna estável, consciente e confiante. A promessa se sela não apenas no que foi vivido, mas na certeza de que Deus continuará guiando os próximos passos. É um descanso profundo que nasce da fé amadurecida. Agora este é um momento de entrega e alinhamento. Oração. Deus de fidelidade, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Recebemos esta promessa como direção para a nossa vida. Ensina-nos a caminhar com alegria, mesmo quando os dias forem simples ou desafiadores. Guia-nos em paz, para que nossas decisões não sejam movidas pelo medo, mas pela confiança em Ti. Abençoa nossas casas, nossas famílias, nossos relacionamentos e nossos caminhos. Que a gratidão acompanhe cada passo. Que a ansiedade perca força. Que a esperança seja renovada. Ajusta nosso ritmo ao Teu tempo e fortalece nosso coração para continuar caminhando sem desistir. Que cada pessoa que ora agora experimente esse tempo preparado, um tempo de leveza, de reconexão e de paz verdadeira. Que a Tua presença conduza hoje, amanhã e em tudo o que ainda virá. Amém. Isaías 55:12 permanece vivo porque não depende de datas, circunstâncias ou estações. É uma promessa para todo o tempo.
Um chamado para viver com alegria no presente e paz no caminhar futuro. Se esta mensagem falou com o seu coração, permaneça conosco. Aqui, caminhamos juntos, fortalecendo a fé, renovando a esperança e vivendo as promessas que Deus continua cumprindo. Inscreva-se, ative o sino e faça parte desta família de fé, porque o próximo passo da sua jornada pode ser exatamente a palavra que Deus preparou para você.